Hoje nós estamos aqui para contar a história de vida de Alberto Lara Flores em uma produção conjunta das páginas Grande Axé, Donos da Noite e Heranças Afro 2.0. Vamos desbravar a vida e a história desse baluarte na nossa religião. Para conversarmos com esse grande ícone da comunicação dentro do Cone Sul, quando se fala em religião afro-brasileira, convidei dois grandes comunicadores. A grande dama da comunicação de Batuque, mãe Viviane de Ansan. Ele, decano batuqueiro, ele que dentro da religião só faz engrandecer e defender essa religião sagrada que defendemos todos os dias e praticamos com amor e fé, Pai Mozart de Iemanjá. É uma alegria receber esse grupo tão seleto aqui na casa de Iemanjá, 11 de maio, para prestarmos essa homenagem e fazer esse documentário que com certeza vai ficar para os anais da história da religião afro-brasileira no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por estarem aqui e é um prazer colaborar neste momento de homenagearmos o nosso grande Beto do Grande Axé. Meus irmãos, isso não é apenas uma conversa, não é uma sabatina, é algo feito num ano de Ogum para esse pioneiro, esse desbravador que lá atrás viu um caminho que ninguém tinha visto. Divulgar a religião, engrandecer as casas, dar vez e rosto aos sacerdotes, contar histórias que antes dele ficavam atrás da cortina. Meus irmãos, com os senhores Alberto Lara Flores. Começar com o tradicional. Olá, amigos do Grande Axé. Olá, amigos do Herança Afro 2.0. Olá, amigos do produtora Donos da Noite. Mas, Kleber, lembra aqueles cartoons dos desenhos animados que apareciam aqueles três gigantes, uma pessoa pequenininha lá embaixo? É mais ou menos assim que eu estou me sentindo. Entre três gigantes da comunicação. Como são gigantes do bem, eu estou tranquilo, né? Mas, Kleber, vamos começar com uma... não vou dizer correção, mas um ajuste. Na verdade, eu não sou o pioneiro, eu nunca me coloquei como tal. Antes de mim, antes do Grande Axé, que foi o nosso primeiro veículo, nós tivemos o Jocabe, que foi produzido pela mãe Dilson Joshua. Depois disso, tivemos o Manuelão. Pioneiro foi o Manuelão. Isso, na verdade, então eu já fui o terceiro com o Grande Axé. Eu posso até ter mudado a forma de fazer e posso ter sido, e fui, né, o mais persistente, o mais teimoso, né? Tá dando errado aqui, mas lá na frente vai arrumar. Então, só essa correção. Mas é uma satisfação, um prazer estar com o Pai Kleber, Mãe Viviane e Pai Mozart. E com todos vocês. Perfeito, Beto, perfeito. Uma questão, lá atrás isso começou, você fez a revista da Pai em Osório. Isso. E como deu a ideia de migrar da revista da Pai para a religião, para a mídia religiosa, para a mídia impressa sobre a religião? Na verdade, Pai Kleber, nós frequentávamos uma casa de religião em Tramandaí, uma casa de Umbanda, e lá conhecemos um rapaz muito querido, que era o Clóvis do Bará. E foi em função dele, porque eu tinha outras atividades, em função dele, para que ele trabalhasse, que nós criamos o Hora Grande, né? Então, quem começou indo para a rua, quem começou vindo a Porto Alegre e outras cidades, para trabalhar com o jornal, fazer fotos e tal, foi o Clóvis. Nasceu em virtude do Clóvis, praticamente para o Clóvis trabalhar. E depois a vida foi dando voltas e tal, e acabou que a gente acabou assumindo então o Hora Grande e o Clóvis acabou indo embora. O nome sempre demonstrou algo religioso, por ser uma mídia religiosa. E quando se escolhe hoje, muito facilmente, os nomes, né, que perpetuam aí no Instagram, enfim, se escolhe com um tema religioso, afro ou não. Tu trouxe Hora Grande. Por que o Hora Grande? Na verdade, não foi meu, foi da Nádia. Quem criou o nome foi a Nádia. E ela escolheu, justificou? Sim, até porque na Umbanda se usa muito, né? Ah, não pode fazer isso na Hora Grande, tem que fazer isso na Hora Grande. Então, acho que ela tirou dali, não lembro direitinho.
mas quem criou, quem deu o nome foi a Nádia. A Hora Grande sempre foi muito emblemático na Umbanda, porque nós sabemos que lá nos anos 70, 80, as pessoas tinham todo esse vínculo com a Umbanda. Exatamente. E a Hora Grande, à meia-noite, para quem não sabe o que é a Hora Grande, é a meia-noite em ponto, a 0 hora em ponto, a hora neutra, né? A hora onde todas as forças espirituais se movimentam no astral. Então esse nome Hora Grande tinha uma força não só mística, como tinha uma característica até meio emblemática e psicológica nas pessoas que eram de religião. Então esse nome com certeza tinha uma força bem acentuada. E quando tu começou, tu veio de lá com Hora Grande, né? O Hora Grande migrou para Porto Alegre, então? Sim, nós começamos em 96 e eu acho que uns 3 ou 4 anos depois, na época a gente morava em Osório. E aí a gente acabou vindo embora para Porto Alegre. Aí para vir tivemos o apoio, eu não me canso de repetir, do pai Paulinho Xiroquê, do pai Herculano de Oxalá. Eles já vão chegar lá também, né? Sim, vamos chegar lá. E lá, naquele tempo, tu era só de Umbanda ou já existia a nação na tua vida? Não, eu era filho de santo, de nação, do pai Mário Neville de Oxum. Por isso o pai Moza até conhecido. Uma grande personalidade do mundo batuqueiro na época, né? Ele e o pai Cleon, com certeza, na época, eram os pais de santo mais conhecidos do Rio Grande do Sul. Acredito. Beto, me diz uma coisa, essa questão do jornal impresso, qual era a logística, como é que funcionava o Hora Grande impresso? Você redigia lá, imprimia aqui, como é que fazia essa questão da logística? Porque o jornal era muito comprado. Como? Era bem difícil, era bem trabalhoso, mas sim, eu fazia a redação, na época ele era impresso em Santa Cruz do Sul, nas gráficas da Gazeta, ou na gráfica da 0 Hora aqui em Porto Alegre. E depois, então, nós tínhamos vários pontos de venda espalhados na grande Porto Alegre, principalmente, né? Nós íamos até as floras, deixávamos o jornal com consignação, na edição seguinte, então a gente acertava o valor que já havia sido vendido, e tínhamos também a assinatura, que era um problema sempre, porque dependia de correio, depois do correio, como a assinatura não assina que recebeu, aí alguém levava o jornal, chegava aqui na casa do pai Moza, um filho pegava, Hora Grande, estava aqui embora, o pai Moza estava me ligando, não recebi o jornal, então tínhamos esse problema. E a escrita do Hora Grande? Tu sempre trouxe nomes em coberturas, fotográficas daquela época, que fotografia já era difícil naquela época, né? Mas tu sempre trouxe grandes escritores, né? Quem tu tinha na época da Hora Grande que tu lembra assim que se destacava, que era mais cogitado ou muitas vezes mais falado mal dentro? Paulo Tadeu Barbosa Ferreira. É impossível falar de batuque e é mais escrita sem falar o nome dele. Aí logo depois nós começamos com o Babando Chá, que é jornalista, escreve muito bem, fala melhor ainda, né? Que é da Casa de Iemanjá, 11 de maio, pai Moza. Tínhamos também Mãe Miriam Prestes. Mãe Miriam Prestes. Na parte da polêmica tínhamos o Chantu de Oder, né, que rivalizava muito com o Paulo Tadeu. Eu não vou lembrar, mas nós tínhamos outros vários nomes. Foram muitas pessoas que passaram pelo Hora Grande. Exatamente, e nós dávamos o espaço. Até porque, convenhamos, era mais prático para nós ter um colunista, um renome como o pai Moza, por exemplo, do que ter que estar criando um texto. Comercialmente era mais fácil, até a coluna do pai Moza. Então, o pessoal, muita gente comprava o jornal para ler a coluna do pai Moza. Quando é que foi essa virada do Hora Grande para um grande axé? Na verdade, tem uma pausa aí que é de Hora Grande para bom axé e depois, mais tarde, então, para grande axé. E vários anos depois, né? Não foi Vários imediato, anos foi depois. vários Era anos. mais moderno. O Exatamente. Bom Axé durou muitos anos, né? Sim, durou. Muita questão judicial, eu não vou nem esticar muito, mas quem viveu aquela época sabe que eu vendi o jornal para uma pessoa, tinha alguns problemas e tal, e acabei colocando então depois o Bom Axé, que depois também por uma questão de registro, de marca, acabou migrando para Grande Axé. E se mantiveram os colunistas no Bom Axé? Sim, todos esses. Porque na realidade só mudou o nome, né? Só mudou o nome. Só mudou o nome, né? A dinâmica continua a mesma. Mas é interessante a gente falar, porque nós estamos falando desse documentário contando a história do Beto do Grande Axé,
e a gente falar assim que e desde que o Manuelão lançou, se não me engano era Atabaque o nome do jornal, né? Folha Africanista. Folha Africanista foi bem depois com o outro dono, né? Se não me engano era Atabaque. Que saiu 2 edições, saiu só 2 edições. E aí a nossa estimada amiga Mãe Dilce, felizmente está entre nós ainda, e o Paulão viram que existia todo esse nicho em aberto, porque nós sabemos que naquela época o batuque era fechado, era reservado nas casas de religião, rarissimamente os babalorixás e alorixás permitiam que se fizesse fotografias, porque hoje em 2026 todos nós temos um ou mais aparelhos de celular que nós fazemos fotos imediatas e já postamos nas redes sociais instantaneamente para quem quiser ver, né, para quem nos segue. Naquela época não, primeiro que não existia a informática, não existia o computador, não existia o celular e muito menos as redes sociais. Então toda a mídia ela era via folhetim, via jornal, via revistas, né? Nós tivemos uma época que o Bom Axé foi revista também, né? A Mãe Dilce, chamávamos ela de Mãe Dilce, embora ela não fosse mãe de santo, e o Paulão, eles viram o filão em aberto para divulgar as casas de religião e mostrar o lado bonito do batuque, da Umbanda, da Quimbanda, enfim. E aí se formatou porque o Jocabe foi o primeiro grande jornal. Né? Ele começou ali com 4 páginas e se multiplicou para 8 e dali a pouco ele já era um grande jornal e inclusive ele inovou quando ele estabeleceu, naquela época existia a chamada TV Com, canal 20 da NET, né? Estabeleceram o Axé no Sul, que era o programa no canal 20 da NET, né? Então levaram também babalorixás e alorixás, os mestres quimbandeiros, dirigentes de Umbanda para televisão, para esse canal especial, lógico, com mídia paga, né? Mas levaram, o objetivo era mostrar esse lado belo da religião, até porque nós tínhamos tido ali a Constituição de 1988, que tinha estabelecido a liberdade de expressão religiosa a todo cidadão brasileiro, né, no seu capítulo 5º, e a gente viu ali realmente assim o avanço dessa imprensa dirigida ao público-alvo. Eu escrevi para todos os jornais que existiram, os jornais impressos de Porto Alegre, enquanto eles existiram, evidentemente antes desse advento da tecnologia e das redes sociais, eu escrevi crônicas de opinião em todos esses jornais. E acompanhei a vida útil de cada um deles, inclusive o objetivo dos editores e a forma como eles lidavam com isso, e a gente percebeu ali que em determinado momento o Jocabe evoluiu para o jornal impresso em cores, né? Quando surge o seu Alberto Flores com o Grande Axé, que era desconhecido no meio religioso, e veja como foi importante assim, e quando os orixás querem, eu sempre digo assim, quando os orixás querem, não há quem não queira. Quando os orixás querem, não há quem não queira. E talvez essa missão tenha sido dada para o nosso querido Beto, de desenvolver essa dinâmica organizada, dando voz e vez para várias pessoas, para que cada um falasse com muita democracia sobre o seu filão de religiosidade. Eu falava sobre batuque, outro falava sobre Umbanda, outro falava sobre Quimbanda, outro levantava essas questões polêmicas da religiosidade, que é a diversidade dos lados, dos entendimentos, e se criavam até várias polêmicas na época, mas isso de alguma forma fez com que a comunidade religiosa, leitora de jornal, ela se engajasse e procurasse cada vez mais os assuntos que eram debatidos ali, porque era o meio de comunicação que nós tínhamos. E uma necessidade da comunicação. E que nós estamos falando agora, mais ou menos? Aí nós estamos falando entre 96 e 2000. Entre 96 e 2000. Uma época em que a internet era uma ilustre desconhecida. E só para concluir, eu não quero monopolizar a fala, você sabe que eu sou meio falante. A questão, porque eu disse isso para o Beto uma vez e o Beto até ficou meio chateado comigo, porque eu disse que foram os jornais impressos dirigidos ao público de religião que de alguma forma abriram os mistérios, abriram os segredos, abriram os fundamentos do batuque que até então era mantido naquela caixa
naquela caixa fechada, né? E uma coisa que naquele momento o Beto teve essa visão, essa lucidez de dar voz a vários segmentos da afro-religiosidade, que era justamente um falar sobre Umbanda, outro sobre Quimbanda, outro sobre Batuque, outro sobre Candomblé. No momento em que os jornais, e aí surgiram outros, se transformaram em coluna social batuqueira. E aí teve origem essa disputa que existe até os dias de hoje, de uma casa querer ser melhor que a outra, uma casa querer ter um status social e mostrar poder econômico mais do que a outra, porque esses jornais começaram a expressar uma espécie de coluna social batuqueira, né? Isso, e qual era a maior E me dificuldade? parece, mãe Viviane, que o Beto conseguiu manter aquela ideia do jornal informativo sobre eventos religiosos, mas sobretudo cultura religiosa. Sim, ele sempre manteve colunas, inclusive, de histórias. E qual era a maior dificuldade, né? Então, tu tinha colunista, tu tinha quem investia, tu tinha os assinantes. Qual era a maior dificuldade de produzir esse jornal aí em meio a 96, que foi a data que o Pai Moza nos trouxe? De sempre, inclusive o Pai Moza expressou muito bem ontem, né? Que é comum a veículos, tanto pequeno, médio e grande, que é a questão financeira. Né? Porque captar anúncios é muito fácil. A gente chega numa festa, conversa com várias pessoas, eu leio jornal, eu gosto de jornal, mas captar anúncios sempre foi difícil para nós, como é para qualquer veículo, né? Então, dificuldade, digamos assim, de logística, de estrutural, tudo se habilitava. A questão financeira para manter isso é que sempre foi uma luta, como o Pai Moza bem disse ontem, um leão por dia, né? Com certeza. Eu tenho uma questão aqui, Beto, que eu acho muito interessante. Assim, o Pai Moza citou até, como é que tu conseguiu furar a bolha? Entrar dentro das casas e ganhar a confiança dos sacerdotes para aquilo que antes era reservado à família, à goa, a quem estivesse no salão, quem estivesse na festa, aquilo que era fechado, era sagrado, era privado, e ir para o jornal. Só uma parte, eu estava comentando com o nosso querido Felipe, que hoje é administrador do Grande Axé, que poucos pais de santos antigos, mães de santo, têm fotos com seus sacerdotes, porque naquela época não existia o celular. E os pais de santo, as mães de santo, não permitiam fotografia dentro do salão. Então, a maioria dos pais de santo aí que tem 50, 60 anos de religião, ou não tem nenhuma fotografia com seu pai de santo, com a sua mãe de santo, ou tem uma, que é o meu caso, eu tenho uma única foto com meu pai de santo. E vários pais de santo da minha época têm uma foto com o seu pai de santo, e quase sempre essa foto não é dentro do salão, porque a gente tinha aquela máquina Kodak, com um filme que levava para revelar, e era um mês para vir a revelação, às vezes o filme tinha queimado, então, e isso não era corriqueiro, porque as pessoas que estão hoje em 2026, elas não imaginam que um dia nós não tínhamos essa facilidade para fotografar como existe hoje. Hoje as pessoas filmam manifestação, ocupação de orixá, escondidos dentro de um salão de batuque, porque existe um celular ali à disposição que ninguém está vendo, que essa pessoa está filmando, coisa que nunca se imaginou nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90. Pai Moza falou da máquina de filme, como se fosse uma coisa tão antiga. E eu fiquei pensando aqui, pois eu comecei com um filme, Pai Moza. Não faz tanto tempo assim. 12 poses. Aliás, por muitos anos, inclusive, fotografou com máquina de filme. A primeira máquina foi uma Zenith. Aí depois troquei por uma prática. Mas sempre nessa linha também. Nós começamos com máquina digital em 2006. Sim. Né? Que, aliás, a minha primeira máquina digital foi um presente que eu ganhei da minha orixá, mãe Viviane de Anzar. Está lá até hoje. Né? Na digital fui eu ocupada. Sim, mas era que é. Vai, Cleber, me repete a pergunta, por favor. Como é que tu furou a bolha? Furou a bolha. Eu acredito que tenha sido por duas razões. Primeiro, respeito. Sempre respeitamos as casas, os preceitos, as opiniões. E segundo, que eu acho muito importante, foi a indicação. Porque se chegamos até a casa do Pai Moza, foi porque alguém que o Pai Moza conhece bem nos indicou para ele. E aí, provavelmente, o Pai Moza nos indicou para terceiro. Não, pode fazer com o Beto, que o Beto trabalha de maneira correta, de maneira séria.
Como diz o poderoso chefão, né, Beto? Os homens mais ricos são os que têm os amigos mais influentes, Sim, né? verdade. E realmente furar essa bolha que até então era calçada em cima do Jocabe, que mantinha esse monopólio, foi realmente uma tarefa difícil, e acredito que o pai Cleon tenha tido muita influência nisso. A partir daquele jantar, lembro como se fosse hoje, né? Onde realmente estavam os mais expressivos nomes de sacerdotes naquela janta no reino de Oxalá. Mas eu citaria também uma terceira questão, Beto, citaste duas questões ali. Eu cito uma terceira, que era a qualidade técnica, né? Porque a qualidade técnica do Hora Grande, quando surgiu, era realmente um jornal de alto nível, uma qualidade editorial, uma qualidade de impressão, uma qualidade de diagramação, uma apresentação, uma qualidade de papel de impressão muito bom, né? E essa dinâmica também da assinatura, da entrega, de pontos de venda, em vários... Eu me lembro que nós tínhamos no centro de Porto Alegre, na frente das lojas Renner, fazer o merchandising para a loja Renner aqui, a banca do charuto, né? Que era uma das mais tradicionais de Porto Alegre. As pessoas faziam fila ali para comprar o Hora Grande. Esperavam na segunda, terça-feira, quarta-feira. Então, porque a qualidade do Grande Axé, e acho que aí é aquilo que eu volto que eu falei, a questão do talento, do carisma e da respeitabilidade, como o Beto foi conquistando o espaço dele. Ele não fez concorrência desonesta, ele simplesmente foi conhecendo pessoas, apresentando um trabalho de qualidade, e acho que foi isso que conquistou a qualidade técnica do Hora Grande, né? Não, o faturamento era mínimo, mas o cuidado em fazê-lo era o máximo. Nós estamos em 96 por aí agora, isso, né? Estamos em meados de 96. Beto, é o seguinte, assim, seguindo essa linha, o Hora Grande fez vários eventos dando visibilidade ainda maior para os seus assinantes, para os colaboradores, para os sacerdotes e para as casas. Mãe Viviane e Pai Moser falaram antes da questão que não tinha placa nas casas. Era um outro tempo. Fala um pouco sobre esses eventos. Como é que surgiu a ideia de promover esses bailes debutantes para os pais de santo? Mostrar eles para a sociedade. Aí, novamente, também não somos pioneiros, também não somos inovadores, porque quem começou com esses, vamos chamar de troféus, esses encontros que acabam resultando em troféus. Esses eventos de confraternização. Isso, quem começou foi, de novo, Jocabe, o Mendilce e o Paulão. Inclusive, o Pai Moser Testemunho participou de vários, né? Então, na verdade, nós seguimos. Como o Pai Moser disse, era mais um momento de confraternização para nós interessante, porque juntávamos vários clientes, a gente fazia várias fotos, podia vender várias fotos, então tem um lado comercial. Tínhamos um anunciante que nos forneceu roupa, que era no Nanga dos Orixás. O anunciante, sim, Maria Emília, né? Maria Emília, Magia Encanto. Magia Encanto. Então, na verdade, tinha um fundo comercial? Claro que tinha, mas também tinha esse objetivo de integração. Integração da comunidade, né? Porque a gente sempre viveu, pelo menos em Porto Alegre, muito da nossa comunidade, dos nossos bairros, da nossa família. Quem tinha alguns babalorixás e alorixás mais antigos, Os guetos, né? Isso, e não tínhamos tantas casas abertas, né? Eram filhos de A, B, C no Partenon, C e D na Bom Jesus. Então sempre se tinha. Então nós não tínhamos momentos onde a gente poderia nos reunir e sentar como nós estamos conversando agora. Né? Era sempre quando se reunia na casa da Mãe de Santo ou do Pai de Santo, era para fazer obrigação e não ficar de conversa. Não era isso? Silêncio no salão, que hoje a gente vê muita risada, muita conversa, eu sou muito da conversa, mas não se tinha. Se ouvia uma mosca, se tivesse mosca, nós ouvíamos a mosca. E aí nós estamos no Bom Axé. O Bom Axé veio com essa conversa, trazendo essas senhoras, eu falo muito do lado feminino, sempre vou falar, né? Do lado feminino, essas senhoras mostrando a sua identidade, ainda numa sociedade muito machista, gaúcha, né? Mostrando carinho, e aí nós estamos despontando lá o candomblé lá com Mãe Menininha, e aqui os nomes das Ialorixás se despontando como essas grandes mães, né? Nós tinha a Mãe Odete, de Oió, né? Que também foi para Restinga depois, e as grandes Ialorixás, a minha mãe querida, né? Mãe Miguela de Barajelu, que vieram mostrando a sua face através dos filhos modernos, mas mesmo assim, eu gosto das fotos delas, já viu, Mônica? Sempre aquela posição, né?
De foto, que quando do tempo que a foto era pintada. De austeridade, impondo uma respeitabilidade. Né? Que é necessária até hoje, E né? quem se destacava de Mãe Viviane naquela época eram as mães de santo, que eu estava comentando aqui antes nos bastidores, que elas se identificavam não como Ialorixás, elas se diziam babaloas. Babaloa, isso mesmo. Babaloas. Eu não sou Ialorixá, elas diziam. Eu sou uma babaloa. Quem foi a primeira babaloa que tu entrevistou, que tu trouxe? A primeira festa que nós fotografamos em Porto Alegre foi a Menilda de Xalá. Ela tinha casa aqui na Baltazar de Oliveira Garcia ali. Né? Foi a primeira festa. Foi a primeira festa. Lembrando que nada disso eu fiz sozinho. A Nádia abriu muito cliente, a Nádia ia na frente de muitas casas, até como eu falei, eu tinha outras atividades também, né? Então, muitos clientes foi a Nádia que captou, não só mulheres, como também homens, no caso, o pai Cleon, por exemplo. Eu tenho uma polêmica para falar dele. Eu tenho uma polêmica para falar dele que vocês vão... Vamos chegar lá, Vamos chegar lá. Eu ia perguntar sobre essa questão, porque administrar uma empresa, uma casa religião ou uma empresa não é fácil. Como é que funcionava a logística? O Beto faz a entrevista, o Beto tira foto, a Nádia capta o cliente, como é que funcionava? O fotógrafo, quem contrata, lá no começo. Agora, sabemos que a realidade é outra, mas lá no começo. Pai Cleber, quando começamos, a redação era imensa. Os funcionários eram 2, eu e a Nádia. Então, na verdade, quem saía para fotografar éramos eu e a Nádia. Depois voltávamos para casa, a gente revelava as fotos, elas faziam provão primeiro, né? Os participantes escolherem as fotos. Se bem que, como era máquina com filme, na verdade, o número de fotos também era bem reduzido, né? A gente ia com 2, 3 filmes, que daria ali 70, 80 fotos por batuque. Hoje, não sai de uma festa aí, menos de 800 mil fotos. 24 né? com 36 poses, não tinha outra opção. Exatamente. Então, a gente levava 2 ou 3 filmes de 36 poses. E tem que rezar para todas saírem bem, porque, né, não tinha como saber da foto ali. Então, na verdade, no começo era eu e a Nádia, e foi assim por bastante tempo. Captando e fazendo. Exatamente. Eu trouxe aqui para mostrar para as pessoas que estão vendo esse documentário. Esse aqui foi o troféu Jocabe, que foi o primeiro troféu dirigido a Babalorixá e a Lorixá, dirigentes de Umbanda, ao público afro-religioso, que foi uma festa belíssima, uma festa de gala no Clube do Comércio, na Praça da Alfândega, aqui em Porto Alegre, ainda feita pelo Jocabe. Né? Foi a história, foi o primeiro troféu, e eu tive a satisfação, a mãe Viviane também, nosso saudoso pai Miro, são pessoas que a gente lembra que também receberam esse mesmo prêmio. Foi o primeiro troféu dirigido ao povo batuqueiro, bandista do Rio Grande do Sul. Depois disso nós tivemos daí, ainda na era Hora Grande, com o Beto, grande prêmio que esteve, que nós tivemos em Porto Alegre. Aí nós tivemos então, ainda com o nome de Hora Grande, sobre a administração do Beto, esse troféu foi em 2002, né? E depois nós tivemos esse aqui, que foi em 2004, já com o nome de Bom Axé. Né? E agora nós estamos esperando que o Felipe, na sua administração, faça um jantar belíssimo, como o Beto fez naquela época, com o troféu Grande Axé que nós vamos esperar. Então essa é a história das premiações que nós tivemos, e felizmente eu me orgulho de ter todas elas, né? Nessa fase tu já tinha filhos. Todos Sim. os guris nasceram em Porto Alegre ou nasceram em Osório? Não, antes, em Osório. E o Beto, Alberto Lara, né? Flores, tem quantos filhos? 4. 4 filhos. 4, 2 moços e 2 moças. Algum seguiu a tradição religiosa do Alberto e da Nath? Não. 2 trabalharam bastante tempo, mas trabalharam. Já no... Bom axé. na verdade, começaram efetivamente com o axé, mas nunca seguiram a religião, não. Somente a parte publicitária, que tu tem hoje que é um artista, um grande fotógrafo, né? Que é Sim. o Rafa, né? Rafael, que é o filho dele. Nessa época, tu veio de Osório, filho do Neville. Do pai Mário Neville. Isso. Chegou em Porto Alegre e foi abraçado pelo pai Cleon. E aí nós temos uma polêmica aí, né? Que o pai Cleon, que ano era isso, Beto? Em torno de 2000, 96, 98 talvez. Eu me perdi, mas acho que é de Por aí. O pai Cleon insistia que o Beto era do Oxalá.
E quem é que dizia o que o pai Cleo falava? E era corajoso dizer isso, lembra, Beto? Sim. Por que achavam que era filho de Oxalá? Bom, eu vou contar bastante tempo, porque na verdade eu comecei como filho do pai Oxalá. Quem trocou para o pai Ogum foi o pai Mário Neville. E aí o pai Cleão disse, não, você tem que voltar para o pai Oxalá. E aí acabou que depois eu fui para a mãe Viviane, acabou ficando com o pai Ogum e hoje eu sou abençoado pelos dois. E ele danado foi jogar com o pai Cleão. Vou contar isso para as pessoas para ver como é difícil e como era respeitado os pais de santo. Hoje, se eu digo que a Joaninha é da Iemanjá, e não no nosso caso aqui, mas o outro pai de santo, que aí se fala das trocas de cabeça, né? Diz que é de Ogum, os pais de santo ficam de mal. E o pai Cleão insistia que ia fazer a obrigação para Oxalá. E ele danado me veio com toda a obrigação do pai Cleão e pede para me jogar. E disse para mim assim: Mãe Viviane, eu não quero ser pai de santo, lembra? Sim. Na minha mesa eu disse: Continuo não querendo. eu não quero ser pai de santo. Joga para mim. E eu me lembro assim: meu Deus, o que eu vou fazer de jogar? E eu expliquei para ele, eu acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem. Cada um dentro da religião tem uma missão. Uns é de ser sacerdote, outros é de ser diretor de santo, falando em religiões, né? Outros de ser quibandeiro, outros de contar as histórias da religião e trabalhar socialmente e popularmente com a religião. E foi o que nós combinamos. Você pode até fazer a obrigação. E aí disse assim: joga a minha cabeça. Lembra? Sim, lembro. Eu disse: olha, para mim está respondendo o Ogum. Mas eu não sabia que o pai Cleão tinha dito que ele era de Oxalá. E ele disse assim, bateu na mesa: vou para sua mãe. Lembra? Sim, lembro. Exato. E lá se vão 25 anos. Essa questão toda, focando, não temos essas vivências, né, Beto? Claro. Sou bem novinho, tenho essas vivências todas aí que vocês têm. Mas eu me admiro essa parte da imprensa. Impressa que você fez, essa parte. Sim. Aí. Tu lembra da tiragem? Chegou a fazer a tiragem do jornal? Via de regra fazíamos 5 mil. Em algumas raras ocasiões, principalmente ano eleitoral, né? Que tudo tem um aspecto comercial, como eu falei, né? Ou então algum outro grande evento, chegávamos a 10 mil, 15 mil, nunca passamos de 20 mil. Mas chegou a fazer 20 mil. Chegamos a fazer 20 mil. Mensal. Mensal. Quando que acabou o impresso? E por quê? Pai Cleber, o ano eu não vou saber precisar. Eu acredito que tenha sido 2014, 2015, 2016, por aí. Né? E por quê? Pelo custo, uma vez que a internet Barateou. demais, né? E aí começamos a ter concorrência, começamos então, o nosso custo ficou muito alto para as pessoas bancarem uma página. Hoje o preço médio de uma cobertura fotográfica está na faixa de 500, 600 reais. Quando nós paramos no jornal, olha o tempo que faz, a nossa cobertura custava para uma página preto e branco 900 reais, colorida 1.200 reais. Então, aí depois a gente começou a fazer cobertura só online, em torno de 200, 300 reais. Então ficou muito distante, muito diferente. E, como o pai Mozart disse, lá no começo, as pessoas ficavam sabendo que a mãe Viviane foi viajar para a Bahia, ou que o pai Mozart tocou um batuque para a mãe Iemanjá, através do jornal. Sim, os convites iam ali. Exatamente. E nessa que a gente está falando aí, tinha o Orkut. Então o pai Mozart ia tocar e botava no Orkut. A mãe viajava e colocava as fotos no Orkut. Aí o jornal foi perdendo sentido também. E as pessoas começaram a deixar de ter interesse pelo jornal impresso, porque Exatamente. pesquisavam tudo na internet. Exatamente. E além da agilidade da internet em tempo real, Sim. que a pessoa fazia o evento e já publicava, era Sim. praticamente em tempo real, né? Então, a questão do jornal impresso que tinha que esperar a circulação, a produção e a circulação, e isso fez com que as pessoas perdessem o interesse pelo imediatismo do tempo real. Se a sua festa fosse na semana em que já largamos uma edição, eu só ia sair na próxima. Exatamente. Ou seja, de 30 a 40 dias depois. Nem lembrava mais da festa já. Exatamente. Ah, não, mas lembrava. Todo mundo lembrava da sua festa e ficava incomodando com as fotos, né? Sim. Quando é que vai ser jornal? Quando é que vai ser jornal? Porque é interessante a gente falar aqui que a maioria do pessoal que está nos assistindo, eles nasceram pós curso de datilografia.
Eles não sabem nem o que é um curso como nós sabemos. E o pessoal está acostumado com isso aqui. Clica, tu tem acesso ao conhecimento, à informação, na ponta da... Acabou de acontecer o fato, está aqui. E nós estamos falando de uma época onde tudo era mais difícil. Uma carta levava 30 dias para chegar do destinatário, um telegrama, 7 dias. Então, essa... E o fax, né? E o fax já é moderno. Que já é bem moderno dos valores da época, né? Então, quando a gente fala a história do Grande, do Bom Axé e do Aragrande, a gente está falando de um momento em que o acesso à informação, ao conhecimento, ao que acontecia no mundo batuqueiro, ou era no boca a boca, nos batuques, ou era pelo jornal. Aqui eu vou só fazer parênteses para dizer que as primeiras edições foram feitas exatamente numa máquina de escrever. O texto era feito ali. Sim. Depois é que eu consegui comprar um computador, que alegria, né? Mas até aprender a usá-lo também, né? Mas nós estamos em 2002 aqui, nós falando de questões políticas, né? Nós temos aí o Código Civil, né? Onde as casas começaram também a ter que se organizar. E o grande exemplo para mim, que realmente meu amigo, né? Tivemos essa história em comum, que foi o Pai Cleon que começou a trazer a questão das casas e a Afrobras a oficializar as casas. Como é que isso se tornou para ti? Essa questão das casas começarem a ser mais institucionais, mais como empresas, isso teve algum impacto? Não, muito dentro pouco. Da mídia? Não, na verdade muito pouco. Nós, inclusive, colaboramos para que isso acontecesse, até na questão dos registros de CNPJ, que eu também aprendi a fazer, então foi mais um serviço para oferecer. Nas parcerias que tinha com a Afrobras, de divulgar o trabalho da Afrobras, porque a Afrobras captasse mais associados, mas assim, comercialmente, na parte ali de impresso mesmo, muito pouca diferença. Me parece, né, que o divisor de água foi a Constituição de 1988, onde se teve ali o capítulo 5º das liberdades individuais e a liberdade de expressão religiosa de todo cidadão brasileiro, ser ateu ou ser religioso de qualquer diversidade religiosa. E me parece que a partir dali as casas, os sacerdotes começaram a ter essa visão mais livre de institucionalizarem as suas casas, inclusive fazendo todos os registros necessários para constituírem legalmente as suas casas, inclusive com CNPJ, e tratarem as suas empresas de uma forma, administrarem de uma forma com uma visão mais empresarial, né? E aí a gente viu o surgimento de grandes templos, né? Sim. E aí a gente não pode deixar de citar aqui o nosso saudoso Pai Cleon, que foi assim o pioneiro de trazer essa identidade de uma casa constituída com seus estatutos, com CNPJ e com toda essa característica, né, de uma religião bem estabelecida. Aí o Pai Cleon levou o Batuque, ele tinha um programa na Rádio Farroupilha, né, onde ele divulgava muito bem, falava muito bem sobre a religião, e isso tudo foi dando uma visibilidade. E a necessidade da religião de se politizar. Né? Exatamente. Ele foi candidato também. Né? Então, com essa questão Não, o Pai Cleon nunca foi candidato, ele sempre apoiou candidatos. Ele apoiou candidatos importantes, né? Mas nunca foi candidato. Mas o Pai Cleon, ele de alguma forma trouxe para o grande público, porque nós sabemos que a Rádio Farroupilha naquela época, acho que hoje ainda tem uma audiência muito grande, mas a Rádio Farroupilha entrava nas massas assim de uma forma muito abrangente. E ele fez uma coisa inédita, que é falar da religião afro-brasileira com toda a liberdade que a Constituição agora permitia. Verdade. Porque até então nós tínhamos tido o programa do Moab Caldas lá acredito que não exista mais, talvez esteja dizendo uma besteira, mas na Rádio Princesa, né, durante longos anos, a Umbanda em Marcha. Inclusive o Moab Caldas, que era um líder umbandista, foi eleito 2 vezes deputado estadual. Isso. Nós tivemos depois o programa do Pai João do Bará, né? Que também era na Rádio Princesa. Depois nós tivemos o programa do Renato do Bará, mas esses programas eles traziam mais assim cantigas de pontos, falavam de uma forma muito superficial, né? E o Pai Cleon, quando levou para a Rádio Farroupilha, num horário nobre, que era o horário das 10 da manhã, enfim,
ele começou a difundir com uma liberdade que até então, devido à questão da Constituição Federal Brasileira, os outros não tinham, né? E aí me parece que foi justamente que com o surgimento ali, o despontamento do Ara Grande, naquele momento de transição política e social do Brasil, conseguiu fazer a diferença, porque agora existia liberdade plena para a difusão da religião afro-brasileira, né? Deixa eu só lembrar que o Paquilhão também teve o programa na Princesa, domingo à tarde. Isso. Não lembrava disso, realmente. Não Axé de Oxalá, que bom axé. Axé de Oxalá, isso mesmo. Não lembrava. E ele foi um grande apoiador, né, da tua mídia. Beto, nessa questão dos ícones, como o Pai Cleon e tantos outros aqui citados por você e pelos ilustres colegas aqui, nós estamos falando do jornal com Axé, Hora Grande, Grande Axé. Mídia. E muito se fala hoje que a mídia construiu os nossos heróis, os nossos ícones, os nossos baluartes vivos que estão aqui. Tem dois aqui do meu lado, que tem uma história e trajetória. E até chegar à mídia, eram reis nos seus castelos, dentro das suas famílias, nos seus cercados. E a mídia projetou esses nomes para o mundo. Mãe Viviane, através da mídia, é conhecida, Pai Mozart é conhecido e tantos outros por causa da mídia. Fala um pouco sobre essa questão e dizem hoje muito que a profissão sacerdote, ela só existe por causa da mídia. Senão o sacerdote seria cuidador da sua família. Fala um pouco sobre isso aí. Não sei se eu concordo na plenitude, né? Mas que, nem vou falar das outras mídias, mas o Grande Axé, o Ara Grande, o Bom Axé, que serviram para impulsionar a trajetória de vários sacerdotes, sim, é verdade. Alguns poucos reconhecem isso publicamente, dizem, minha vida mudou depois que eu comecei, que não são os olhos castanhos, verdes do Beto, era o poder de divulgação das mídias. O poder da comunicação. Exatamente. Então, alguns poucos reconhecem. Minha trajetória se alterou, a minha casa cresceu depois que eu comecei a participar do jornal, né? Não vou colocar nome, do jornal. Outros não, outros entendem que foi a sua própria capacidade, que o jornal não somou, mas isso era o nosso métier, era o nosso trabalho. Então nunca procuramos também nos vangloriar em função disso, porque uma vez que eu propus é um trabalho. Pai Kleber, você vai me pagar tanto, eu vou te divulgar assim e assim. Se deu resultado, é para isso que a gente trabalhou. Então a gente esperava que isso realmente acontecesse. Mas eu não vou dizer assim que sem a mídia o sacerdote não existiria. Não, pelo contrário, até porque a testemunha que antes das mídias tínhamos também várias casas grandes em Porto Alegre e acho que tem outros municípios, né? Que buscavam talvez uma outra forma de divulgação, ou anunciavam em rádio, ou muito no boca a boca. A maioria, né, Beto, não te interrompendo, era do boca a boca. Isso. Porque se nós pegarmos os grandes batuqueiros, os grandes pais e mães de santo de Porto Alegre, por exemplo, eles se tornaram grandes pais de santo antes da mídia, essa mídia que nós conhecemos hoje, e antes de que existisse, porque nós estamos falando desses jornais dirigidos ao público afro-religioso, a partir aí de 1992, mais ou menos a partir de 1992. E antes de 92 não existia as mídias sociais, não existiam os jornais, não existia nada. Eles se tornavam famosos pelos enfermos que eles tiravam das UTIs através do axé dos orixás. Porque o boca a boca contava. Se nós pegarmos batuqueiros do quilate de Pai Pirica de Xangô, Pai Cleão de Oxalá, Pai Mário Careca de Oxum, Mãe Emília, Mãe Tinância, o meu próprio Pai de Santo, Pai Adão de Ogum, Pai Adãozinho de Bará, Pai Romário de Oxalá, eles se fizeram sacerdotes consagrados numa época em que não existia a mídia computadorizada e numa época em que era o boca a boca das curas que eles conseguiam fazer que os tornava grandes sacerdotes. Porque hoje se questiona para sacerdotes que se tornaram sacerdotes de grande mídia, porque eles têm poder econômico para pagarem essas mídias, quantos moribundos eles já tiraram de dentro de um hospital através do axé? Muito poucos. E eu queria salientar, porque ontem, na homenagem à Assembleia Legislativa, o Felipe Paiva citou um outro lado do jornal, né? Da mídia. O lado humano do Beto. Não só, por isso que eu trouxe a questão do Ogum,
que ele sai dessa questão somente, né, de ser um cidadão comum para ser um religioso, né, e que trouxe muitas vezes o alimento para aquelas famílias de religiosos através do jornal. Por exemplo, fotografia, que ele cobrava somente o valor para pagar o fotógrafo, porque o fotógrafo precisava daquele axé para poder sustentar sua família, ou em alguns momentos, né, ele usava o jornal para poder comunicar a saúde de um babalorixá. Vamos falar em vaquinha, mas não era bem vaquinha que tu usava, né? Para contribuir, muitas vezes, com uma casa que estava com dificuldade, ou para comunicar que precisava de um apoio, né? E aí foi surgindo esse Beto humano que não se comenta e que ele não se vangloria. Mas muitos fizeram ele na barra da saia, né, do grande axé. E eu acho que é importante colocar isso, porque quando a gente fala em mídia, qual é a função social da mídia, mas também qual é a função humanitária de quem dirige um jornal, um rádio e hoje as mídias sociais, né? Me parece que nisso aí a gente enfrentou, como eu disse, eu acompanho o Beto desde a época do Grande Axé até os dias de hoje, então a gente acompanhou muitos momentos e se ouviu muita coisa. E o Beto, o Grande Axé, a Bom Axé, o Ara Grande, foram muito questionados em determinados momentos, porque publicizava determinadas circunstâncias que uma grande parte da comunidade religiosa desaprovava, questionava, enfim. E aí entra o lado da mídia, porque a mídia, enquanto uma empresa de comunicação, ela faz a publicidade daquilo que ela recebe para publicizar. Né? Independente desse outro lado, que é o levar a informação e que difundir questões doutrinárias, dogmáticas, religiosas, que se faz através de crônicas, através de entrevistas, através de quadros de opinião, enfim. Então a gente tem que ver a questão cultural, o papel cultural de uma mídia, mas também ela vive de uma publicidade que é vendida, né? Então a gente percebeu, e eu falei que lá atrás determinados jornais passaram a existir somente como crônica social da atividade batuqueira, por exemplo, né? Sim. Isso tudo era pago. E aí começou a surgir essa questão dos babalorixás, das ialorixás midiáticos, porque eles tinham poder econômico gerado pela mídia que eles empregavam, se retroalimentavam para se locupletarem da questão do retorno daquela publicidade que eles faziam. E aí era uma troca, né? A mídia vende o espaço, o interessado compra esse espaço para vender a sua imagem, construir a sua imagem, que existe até hoje, né? Qual foi a notícia mais difícil que tu teve que publicar? Que te impactou? Mortes. E aí eu não vou me ater a um nome, mas, por exemplo, assim, morte do Pai Cleon, morte do Pai João Carlos Jodé, morte do Fabiano do Bede, sabe? Mortes. Beto, uma questão. A mãe Viviane falou da parte humana, não apenas do comercial, pelo dinheiro, mas pela fé e também por ser uma missão, como ela mesma disse. Na pandemia, acabou-se as festas, cessou-se os rituais. O Grande Axé criou uma página do obituário, onde era um atrás do outro e foi uma sequência de grandes perdas para o Batuque. Sim. E o Grande Axé continuou com as portas abertas e mais de 18 famílias dependendo daquela foto, daquela cobertura, daquela festa. Fala um pouco sobre esse período. Da pandemia. Bem recente agora, quase 5 anos da pandemia. Bom, na pandemia a gente começou, óbvio que foi muito rápido, né? Naquele final de semana que aconteceu a primeira suspensão, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos lá 13, 14, 15 festas, e depois no outro, e foi tudo muito rápido, né? Então, claro que a gente não estava, como nunca estivemos, preparados financeiramente para ficar um período sem receita. Então, ali, claro, começou pelo básico, com cheque especial, com limite de cartão, com isso, com aquilo outro, até chegar no refinanciamento do próprio carro, sabe? Mas, realmente, a equipe, ninguém da equipe passou necessidade, ninguém da equipe passou fome, a gente conseguiu manter a equipe. Não, ninguém foi demitido, a gente conseguiu. E também tivemos alguns apoios extras. Eu já contei, acho que foi direto do pai Kleber, né? E passado no mês da pandemia, eu acho, eu fui surpreendido com um depósito na conta corrente
olhei o depósito, se já era Pix, não, mas... e aí chamei a pessoa, e aqui eu vou nominar, que foi o pai Paulinho Cherokee. Aí liguei para ele, pai Paulinho, houve um engano aqui no estado. Não houve engano, porque eu imagino que tu esteja precisando, né? Eu disse, então, claro, eu agradeci, caiu como uma luva sempre, né? Eu disse, pai Paulinho, muito obrigado. Eu disse, não sei se vou conseguir manter o mesmo valor, mas eu todo dia tal vou te mandar isso aí, sabe? Então, tivemos esses pequenos apoios, né? E também, por outro lado, nós fizemos um trabalho de captar com quem tinha mais recursos, né? Para distribuir cestas para quem não tinha, mas na nossa equipe foi tudo tranquilo. Falando sobre os colaboradores, quantos o Grande chegou a ter no auge da sua... No auge, quantos? Nós tínhamos uma equipe, eu vou falar da equipe fixa de redação, que foi em 2007, 2008, mas aí nós tínhamos mais 2 veículos junto, estávamos criando mais 2 veículos, né? Chegando a ter 22 funcionários quando era o escritório da Criança Brasil. Fixos. Fora os freelancers. Sim, fora o pessoal de fotografia, que assim, teve épocas que fotografávamos aí 20, 30 festas no final de semana, mas esses eram freelancers, né? 2002, passamos para 2012, passamos para 2019 e 20. Pandemia. Chegamos na pandemia, que foi um evento também que muito jornal entre a comunicação auxiliou na Irmandade dos Alisons, né? Dos desligamentos, enfim, das atividades que não era possível fazer, né? Logo no início. Foram proibidos, enfim, os caixões fechados. Sim. E que a religião teve que enfrentar uma situação muito complicada. Nunca vivida. Que não se podíamos se comunicar, já podia se comunicar, né? Então, um veículo de muitas vezes tentasse falar era o Beto Gogum. Uma religião de beija-mão que não podia se tocar. Exatamente. Mas antes nós tínhamos uma gripe aviária. Em 2009. Em 2009 tínhamos a gripe aviária. Também nos dificultou dentro dos batuques. Em seguida, pegando uma linha do tempo, fazendo assim, né? Sim. Achatando, tivemos a 2009, pandemia. 2019. 10 anos. Isso, 10 anos nós tivemos aí a pandemia. São 2 eventos trágicos. Isso, e a mídia teve que acompanhar toda essa história. Em seguida, nós começamos a ter essa consciência, até porque a pandemia muitas empresas quebraram, né? Muita gente ficou desempregada, muitos dos nossos irmãos tiveram dificuldades financeiras gravíssimas porque suas empresas fecharam e onde eles prestavam serviço também prestaram. Foi um efeito cascata também. Inclusive as casas que se perderam, né? Porque teve casas que ficaram submersas e se a água levou, inclusive as pessoas perderam Aí seus já tempos. na enchente. Já na enchente. Canoas foi devastado, Dourado. Nós tivemos catástrofes naturais que afetaram o povo de religião e isso afetou o jornal. Totalmente. A cada catástrofe dessa era uma catástrofe no nosso orçamento, no nosso rombo, né? E, como você disseste antes ali, o Grande Axé, o Beto, sempre teve essa preocupação social também com pessoas, né? A gente raramente fala disso, mas é verdade. Ao longo desses anos, muita gente viveu por bastante tempo do Grande Axé, ou de outros tipos de jornais, né? Então, a cada dificuldade dessas, claro que o nosso caixa foi se arrombando ali cada vez mais, mas todos conseguimos superar. Demorou. E o Grande Axé no Sarandi. O Grande Axé no Sarandi. Que foi alagado. Não, mas a água não chegou até nós, faltava 80 metros para chegar no Não chegou até nós, 80 metros. Sim. E a Mãe de Santo surtando. Sai daí, Beto. Esse Mãe de Santo. Eles disseram que não vai alagar. Isso, falta 80 metros para chegar aqui, e de fato não chegou, né? Mas atingiu um número enorme de clientes. Então, a enchente durou 40 dias, eu acho, né? Mas depois, tanto é que tem muitas casas que nem abriram até hoje. E fornecedores também, né? Sim, exatamente. A questão da enchente ela é bem recente. Na verdade, todas essas calamidades que você citou, a gripe aviária, 2009, a pandemia, 2019, 2020, e as enchentes de abril e maio de 2024, elas foram assim
deixaram feridas abertas até hoje, né? Na sociedade, na comunidade africanista. Isso. E o batuqueiro, irmãos, o batuqueiro, ele vive daquilo que a sociedade oferece para ele de volta. Ou seja, se o cliente, o consulente não tem o que oferecer, o batuqueiro passa fome. E várias casas, como eu disse, ficaram embaixo d'água e não reabriram até hoje. É que os desastres ambientais afetam os nossos fornecimentos de produtos, né? Antigamente, não tão antigamente, porque somos novos jovens, né? Uma ovelha custava R$50. Exatamente. Hoje é um das oferendas, dos cortes mais caros da religião. Carneiro, né? É o mais caro. Não é o pelo, né? O peixe. Nós estamos Antes de abril e maio, ficamos sem peixe. Para a posteridade, nós estamos no ano de 2026, mas para quem vai assistir esse vídeo daqui 20 anos, no ano de 2026, um carneiro custa em torno de R$3.000. E os peixes? Os peixes, né, gente? Pelo desastre ambiental, nós ficamos Até hoje, 6, 7 meses sem poder consumir esses peixes dos nossos rios, devido, nós falamos aí, da poluição ambiental. O que gerou, e gera já desde 2002, desde o Moab Caldas, a questão da religião e a política. Eu não vou falar na história do mundo, né, da humanidade. Sim. E a política, a necessidade desses representantes, onde a mídia fez grande luta, e até hoje nós não conseguimos, 2026, eleger um representante que falasse das necessidades do povo afro, né? Um bandista, vamos dizer assim, né? Ou um batuqueiro que seja. Como é que tu vê isso e como é que tu acha que a mídia pode ajudar nisso ainda? Quando nós começamos, na primeira edição do Hora Grande, nós fizemos uma enquete com os pais de santo, principalmente do litoral, que é onde morávamos, e perguntamos qual era a maior dificuldade que a região enfrentava. Todos eles, a maioria, que era a falta de união. Então, acreditamos nisso e tentamos de várias maneiras, como a moça falou aqui, troféus, encontros de computarização, excursões que nós promovemos, criar esta união. Ela nunca existiu. E eu acredito, que nunca vai existir, né? Então, isso é tribal, né, Beto? Isso vem da África, né? Exatamente. Então, não se elegeu até hoje, e dificilmente até acho que se eleja, porque não há interesse. Eu, enquanto pai de santo, eu não me interesso que a mãe Viviane, que é religiosa como eu, tenha um poder e encargo maior do que eu. O mesmo vai acontecer com o pai Kleber. Não é por aí, pai Moza? Com certeza. Porque nós percebemos muito no nosso meio afro-religioso, isso em toda a diversidade, seja Umbanda, Quimbanda, Nação, Candomblé, Tambor de Minas, Catimbó, Xangô do Recife, Pagelança, existe cada vez mais, devido ao avanço da influência das redes sociais, a questão do narcisismo e do egocentrismo, né? Então hoje nós vivemos em meio à religião afro como uma diversidade, uma crise muito grande de narcisos, né? De pessoas que se amam, se idolatram e cada vez mais querem parecer ser. E nessa disputa pelo parecer ser para alimentar o próprio ego e a ilusão de que eles realmente são, isso faz com que haja o digladiar com o irmão de fé. Então eu não vou participar de um seminário afro-religioso, eu não, porque eu sempre participo e promovo esses seminários através da nossa Afrobras, né? Mas as pessoas não vão participar de um seminário da Afrobras, por exemplo, ou de outras instituições culturais, porque não sou eu que vou palestrar, não sou eu que estarei em evidência, não serei eu o aplaudido, né? E da mesma forma, as pessoas, então, elas não votam. Batuqueiro não vota em batuqueiro, porque não serei eu que terei a caneta, não serei eu que terei o cargo, não serei eu que terei o poder, e se ele ou ela se eleger, ele vai votar os dele, e não serei eu que estarei lá mamando nas gordas tetas do poder público. E aí acontece exatamente, porque nós já tivemos N pessoas
que ofereceram seus nomes para a candidatura, para exercerem cargos de vereança, de deputado. Nós tivemos, por exemplo, o pai Jorge Berardi, que foi presidente da Afrobras durante longos anos, uma pessoa de uma moral, de um caráter religioso, de uma luta em prol da religião afro brasileira aqui no Rio Grande do Sul, inegável. E inclusive eu me lembro que eu participei de uma campanha para o pai Jorge em 2003, 2004, onde as pessoas que nós visitávamos, era uma grande comissão de sacerdotes que o acompanhavam nas casas de religião, e as pessoas assinavam uma súmula dando o seu nome, o número do seu título de eleitor e a sessão onde votavam, se comprometendo a votar no pai Berardi. E aí se fez ali uma contabilização de votos e ele estaria eleito com uma maioria de votos. E na época ele não chegou a fazer 2.000 votos. Mesmo as pessoas tendo assinado e passado ali o número do título de eleitor, a sessão, para que fosse conferido depois, né? Então isso daria ali uma infinidade de votos que nem precisaria tanto para elegê-lo, e não aconteceu. Então existe muito no nosso meio afro-religioso essa questão, como eu digo, é a questão da disputa de vaidade, do parecer ser, e hoje, e cada vez mais está sendo assim, a sociedade moderna, ela não busca a religião. Inclusive aqui nos bastidores nós conversávamos e eu dizia isso: hoje as pessoas não buscam mais a religião, pela filosofia, pela moralidade, pelo sentimento religioso. Elas buscam um comerciante terceirizador de felicidade. As pessoas não estão buscando religião pela religião, elas estão vendo na magística, no potencial de axé e magística da religião, terceirizadores das suas felicidades particulares, né? Então isso gerou uma espécie de comercismo. Hoje nós temos o batuque de fundamento, o batuque de raiz e o batuque comércio do axé, que é a maioria, né? E como as pessoas disputam não só na questão do cliente dentro da venda de milagres de orixás, que eu particularmente chamo de comércio do axé, elas aprenderam a digladiarem com seu irmão de fé também nessa questão do poder civil, do poder social. E aí não votam no irmão de religião, justamente porque eles não querem que um irmão de fé tenha um poder social, um poder de caneta maior do que ele tem como um sacerdote, né, pai? Para concluir, deixa só acrescentar a resposta, vinculando a questão do jornal, né? Porque eu acredito também que, segundo o pai Moza, que ao longo do tempo tiveram muito boas pessoas capacitadas para nos representar, e nós, enquanto jornal, acreditamos em todos e divulgamos. E era espaço para todos. Para todos eles, exatamente. Alguns, digamos, com mais intimidade com a gente até forçou um pouco mais, trabalhou um pouco mais, mas nunca negamos espaço e sempre acreditamos em todos. E muitos espaços desses, desculpe falar aqui, sem fins lucrativos. Apostando na causa e pela causa. Muitas vezes sim. Entendeu? Beto, e aí nós chegamos em agosto de 2025. A venda do Jornal Grande Axé, anúncio da aposentadoria, que é uma utopia tua, né? Por que, Beto, a venda do jornal? Por que essa aposentadoria precoce? Pai Kleber, como eu disse, nós superamos vários catástrofes que o senhor falou, né? Mas tudo a volta por cima, tudo foi tranquilo, porque dinheiro é só dinheiro, né? Dinheiro é só dinheiro. Isso. A gente não tem hoje, amanhã não tem de novo e a gente se acostuma, né? A gente corre atrás, busca, supera, tira daqui, faz o financiamento, pede emprestado para outra, enfim, a gente resolve, né? Mas, ano passado, eu não tenho, né? Só detectei e foi piorando, uma questão de, e eu costumo dizer, problema de saúde, mas vamos deixar o nome bem claro, para que não se distorça a verdade. Exatamente, que é o enfisema pulmonar. E isso me tirou muito da capacidade respiratória. Portanto, aquele cansaço no corpo, óbvio, né? E essa parte não tem como superar. Até porque é uma coisa que não recupera. Isso é um dado importante aos nossos jovens que entram aí na religião achando que tem que fumar, tem que beber. É uma consequência. Todo mundo sabe que o Beto fuma desde os 9 anos de idade. Sim, estou pagando o preço, né? Então, realmente, quem puder não fumar, pense não bem. Não comece. Exatamente.
Aí, pai Kleber, eu estava trabalhando já muito abaixo da minha capacidade, né? E como eu disse ontem, a fazer alguma coisa mal feita ou com dificuldade, então é melhor você transferir esse legado para alguém, e tem que transferir em vida para que ele prospere, para que ele siga, né? Como o Felipe disse hoje, não deixa acontecer nada contigo, porque hoje eu sou a garantia dele. Ele disse que se eu precisar de alguma coisa, eu vou pegar o telefone e Beto, estou com um problema assim, como é que eu resolvo? É o consultor, conselheiro. Isso, pela experiência, obviamente, né? Então, digamos que eu precisei vender, não por uma questão de dinheiro, né? Muita gente acha até que eu peguei milhões, né? Infelizmente não foi Quem tanto. dera, né? Quem dera, né? Justamente porque a questão de saúde, eu confesso até que eu achei que não iria superar, sabe? Isso aí, corre pra lá, corre pra cá, enfim, a gente conseguiu dar a volta possível e eu estou aqui hoje, espero que por bastante tempo. Por que Felipe Carina? Eu repeti, eu falei ontem e vou repetir hoje. Felipe Carina trabalhava comigo já há 4, 5 anos, são pessoas que vestiram desde o começo a camiseta do jornal, pessoas que se dedicaram, o Felipe correu sempre para cima e para baixo, às vezes até o salário atrasava umas 2, 3 horas no mês, e mesmo assim, sempre de garra ali, e eles sabiam tudo de jornal, e sabiam trabalhar com eficiência. Então, nada mais justo que eles continuem para poder manter, o famoso falou agora há pouco, que foi uma qualidade nossa, uma virtude nossa sempre foi a qualidade, o padrão. É uma nobre e árdua missão, né? Eu não ouvi. É uma nobre e árdua missão de seguir isso. Sim, verdade. E a aposentadoria é porque é justo, né? 67 anos. A pessoa está doente, está ali, dificuldade respiratória. Nada mais justo que descanse um pouco, que pare um pouco, né? Mas repito, essa aposentadoria também não é eterna. Já a gente volta com novos projetos. É uma vírgula. É uma vírgula. Nada que vá concorrer com o Grande-Chefe. Veja bem, eu não vou fazer mais nada similar ao Grande-Chefe. Né? Então, festas, cobertura, isso, toda, camiseta, tudo segue lá com o Grande-Chefe, Carina, tudo normal. O meu projeto é outro, mais na área editorial. Mas isso a gente já vai chegar lá, calma, vou voltar aqui para oferecer livros, etc. E ele fala e olha para mim, né? Sim. Mãe Viviane, dia 28 de janeiro de 2026. Por favor, certo? Pode. Então, o Beto, nesse período sabático, né? Cuidando um pouco mais da família, porque a gente sabe que a nossa família biológica muitas vezes fica em segundo plano. Terceiro, às vezes. Às vezes em terceiro plano. E foi uma coisa combinada, né, Beto? Foi muito pensado. Claro. A saúde dele é instável, não é estável. Ele está no processo de autocuidado, de autorreconhecimento. E religiosamente cumprindo as suas obrigações com exemplar, né, comportamento, com apoio de amigos, que eu agradeço sempre. Mas principalmente ele conseguindo nesse ano de Ogum fazer coisas que muitas vezes ele tinha que abrir mão por estar em outras casas, por estar apoiando irmãos de santo, irmãos religiosos que não podia estar cumprindo com o seu orixá. Mas que desde o início, né, foi importante quem está assistindo esse documentário em 2016, a gente veio trazendo essa trajetória, que ele hoje se dedica a isso. E é um momento importante para ele com a bênção dos orixás. Ele não acreditava que ele iria atravessar e entrar no ano do Pai Ogum, né? E juntos estamos construindo essa nova fase do Beto, e principalmente com orgulho de, como todo filho de Ogum, né, de um grande guerreiro, por ideais, por força de vontade, por acreditar em uma ideologia e por ser esse ser humano especial que o Beto é. Quando nós nos unimos religiosamente, porque um pai de santo, uma mãe de santo se une religiosamente ao filho, talvez até os segredos mais íntimos dos filhos, além dos segredos religiosos e de orixá que nós temos. A nossa grande combinação foi essa de sermos amigos, antes de tudo. E o Beto, para mim, em muitos momentos da minha vida, ele foi um amigo e um pai. E hoje eu sou uma amiga E uma mãe. e uma mãe. Então eu só tenho a agradecer essa trajetória midiática, de comunicação, de amizade comigo e com todos os outros. É uma pessoa benquista e de portas abertas em toda a comunidade afro-religiosa, que é um exemplo para teus irmãos e para mim,
inclusive. Eu devo muito ao Beto, ao respeito e todas as vezes que ele segurou minha mão, né, na minha vida, porque a gente se conhece desde os meus 25 anos, faz um tempinho, né? Mas vamos lá? Alguns meses. Alguns meses. E principalmente te agradecer, Beto, por esse ser humano que se manteve íntegro diante de toda a caminhada afro-religiosa, de todas as perseguições religiosas, de todas as quedas da comunidade religiosa, de todos os levantes que nós tivemos que ser representados, você sempre da mesma forma. E acho que isso é um exemplo a todos os comunicadores. Então eu tenho a te agradecer por esse exemplo de pessoa, de religioso e de amigo que você é. Eu costumo sempre, quando eu coloco alguma mensagem para ti, principalmente no Facebook, terminar com teu filho e fã. Eu não sei se sou mais filho ou mais fã. Eu que agradeço. Interessante. Eu acho que também é interessante nós falarmos, já que estamos falando de documentário, porque o Beto sempre foi muito preocupado com essa questão de integrar, de congraçar os crentes da religião afro-bandista e todas as suas diversidades, mas chegar num momento assim de comemorar 30 anos de jornalismo e dentro da comunicação, até por ser profissional de comunicação, a gente aprende que o jornalista ele é um historiador que através do tempo registra fatos, histórias e questões importantes que serão transportadas de uma época da consciência humana para outra. E o Beto, embora não seja jornalista de formação, ele fez esse papel de jornalista durante muitos anos, ou seja, ele registrou a história da religião afro-bandista quimbandeira aqui no Rio Grande do Sul. Homenageou muitas pessoas, aqui mesmo tem alguns troféus, mas tu recebeste também, né, Beto, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através do deputado Pepe Vargas, dentro da nossa Assembleia, onde reuniu muitas pessoas, muitos religiosos, muitos líderes e tal. Como é que tu te viu naquele momento, representando ali não só o Beto do Grande Axé, mas também todo o povo batuqueiro, bandista, quimbandeiro, candomblessista do Rio Grande do Sul, do Mercosul, porque nós sabemos, e como eu falei lá ontem, durante a solenidade, naquele momento, cada um de nós religiosos que estávamos ali, estávamos carregando a nossa linha ancestral, porque os nossos ancestrais talvez merecessem uma homenagem assim, ou gostariam de ter pisado num local de fala importante como a Assembleia Legislativa, mas segregados e discriminados não puderam. Então nós estávamos ali carregando a nossa ancestralidade e representando todos eles. E naquele momento o Beto era o batuque, o Beto era a umbanda, o Beto era o candomblé, recebendo uma homenagem de um órgão da maior relevância, que é a Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que foi para ti, pessoalmente, a emoção dessa distinção, da homenagem e de estar vivendo aquele momento tão bonito? Eu poderia resumir em uma frase: valeu a pena. Nessa hora a gente vê que tudo que se fez valeu a pena. E concordo, a placa estava em meu nome, mas ela poderia estar em nome da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, de todas as pessoas que já trabalharam comigo ao longo desses 30 anos, de todos os clientes amigos que a gente construiu ao longo desses 30 anos também, e de toda a comunidade com quem eu também não convivi, mas realmente concordo que nesse momento o troféu estava... troféu não, a placa. Vamos chamar de troféu, porque é um troféu, né? É um troféu de tudo do trabalho. Estava sendo entregue para mim, no meu nome, mas ela se estende a toda a comunidade africanista, e é por isso que eu fiz questão de frisar ali que eu dividia isso com todos. Beto, e o futuro? Disse que tem planos para o futuro, né? Que ontem, nesse evento na Assembleia, você disse que era uma vírgula. Isso. Na tua biografia, essa aposentadoria, de se desligar do Grande Axé. Vírgula, e esses 3 pontos, o que vem depois? Então já vamos alertar a concorrência aí, né? Eu pretendo contar histórias. Não só a história da Viviane, não só a história do Pai Kleber, a história do Pai Mozart, mas a história da religião. Claro, eu vou precisar de um apoio de muita gente, novamente, é um recomeço, é o mesmo segmento, mas é outra forma de fazer. O Pai Mozart frisou bem aqui que os pais de santo da geração dele, o eterno jovem, né,
alguns tem uma foto, muitos nenhuma foto tem. Né? Então esse resgate que a gente vai tentar fazer de uma forma meio que cronológica, para contar um pouco das histórias de cada nação, de cada lado, de cada segmento. Não sei até onde a gente vai, mas vamos começar na área editorial, seja de formato de livro, seja de formato de revista, também, obviamente, usando os recursos da internet, claro, né? Não tem como não fazê-lo, né? Mas até me acusam de ser, a colega que inclusive é de ter um vínculo com traça, porque eu gosto muito de papel impresso, né? Mas eu acho que isso guarda, isso é história, isso se conserva para sempre. A internet é muito rápida, é muito volátil, daqui a pouco você procura aí, sumiu, não existe mais, a pessoa perdeu a página, foi hackeada, pirateada, enfim, e o impresso fica para sempre. Tanto que tenho certeza que muita gente aqui no Rio Grande do Sul tem lá nas suas paredes uma página impressa. O Museu do Rio Grande do Sul tem a página do Hora Grande, do Grande Axé. Exato. O Museu do Rio Grande do Sul tem a página do jornal. Hora Grande. Hora Grande. Isso, o Museu de Comunicação está lá, sabe, uma página de uma determinada edição, né? Bom, lógico, a Moza tem um quadro aqui fora que tem um recorte ali, uma meia página do jornal, contando de alguns dos eventos que ele participou, né? Então, o impresso fica, o impresso é eterno. O papiro é para sempre. Não ouvi. O papiro é para sempre. O papiro é para sempre. Pai, moça, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente levantou aqui o mais importante, que é a história deste grande homem chamado Alberto Flores, o nosso Beto do Grande Axé. E eu comentava agora aqui nos nossos bastidores que talvez este documentário que nós estamos fazendo hoje, no dia 29 de janeiro de 2026, não seja importante no mês de fevereiro de 2026, mas no ano de 2046, daqui 20 anos, ele vai ser extremamente importante, porque conta uma trajetória histórica que talvez as pessoas só valorizem algum tempo depois. Deixa eu só complementar dizendo o seguinte, nesses encontros aqui até que são rápidos, obviamente que eu não lembro de tudo, né? E não consigo registrar também todos os nomes que eu julgo importantes. Então, nós estamos preparando, eu estou preparando um livro para contar esses 30 anos. Não posso dizer exatamente quando é que ele sai, mas ele sai. E aí sim, porque eu tenho muita história para contar. Coisas boas, coisas engraçadas, coisas ruins. Eu tenho nomes que eu não citei ontem, eu não citei hoje, como por exemplo o pai Ailton Kerk, né? O pai Chiru de Odé, que foi um divisor, né, do jornal, dá para contar antes. O jornal era antes do Chiru e depois do Chiru, né? Ele impulsionou bastante com o trabalho. E assim como eles, eu tenho outros nomes. Claro que assim, uma conversa rápida a gente não lembra, né? Mas eu tenho bastante história para contar. E tudo vai estar no livro. Já vai dar o pico, já para garantir a edição, já vou passar a chave. Beto, o pai Moza disse uma coisa que é muito interessante. Eu sou apaixonado pela história, eu gosto de ler, eu gosto do papiro, gosto dessa coisa. E se nós olharmos a história do Batuque, falando de 30, 40, 50 anos para trás, hoje, grandes baluartes que nós temos hoje na história do Batuque, nesses anos, 30, 40 anos atrás, eram ilustres batuqueiros. Sim. Uns um pouco mais evidência, outros um pouco menos evidência. E os contemporâneos deles daquela época nem sabiam da importância deles como hoje são. Podemos citar vários nomes aqui que eram batuqueiros, com mais relevância, com menos relevância, e hoje são troncos dessa religião que nós praticamos. E seguindo o gancho do pai Moza, eu acredito sim, Beto, que a história e o tempo vai reconhecer o teu trabalho, porque você hoje para nós é um baluarte. Nós estamos aqui falando como um baluarte vivo, testemunha viva da história que ele mesmo não só contou, mas faz parte dela, e é assim que eu te vejo, por isso que eu te admiro tanto, tá bom? Por favor, vamos. Senão, ainda dentro desse gancho do que o pai Kleber refere, é o que eu falo da questão do tempo. Às vezes as pessoas precisam deixar o tempo passar para valorizar certas coisas. Porque, com certeza, a mãe Emília de Oialajá, minha tataravó de santo, ela, naquela época, não sabia da importância que ela tinha para a história do batuque.
Mãe Celestrina, da linhagem da mãe Viviane, da linhagem de Jexá, ela não sabia, pai Hugo de Iemanjá, não sabia da importância que eles tinham para a história do batuque. Talvez o próprio príncipe Custódio não soubesse Pai Joãozinho de Bará, da importância que ele tinha, pai Joãozinho de Bará e outros tantos, né? A mãe Madalena, a mãe Palmira, talvez pessoas que eles não soubessem enquanto vivos entre nós, da importância que eles tinham para a história do batuque. E hoje são pessoas que se buscam, através dos historiadores, dos pesquisadores aí, refazer os seus passos, refazer suas trajetórias para embasar esse batuque que nós vivemos hoje. Então eu acho super importante quando a gente faz um documentário como esse, porque, como eu disse, eu acredito nisso. Daqui 20, 30, 40, 50 anos, essa live, esse documentário que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser matéria acadêmica, com certeza. Com certeza, acho que nem tanto, porque nós estamos bem menos tempo. Nós temos vários acadêmicos já buscando a referência da mídia e da influência da mídia e da história da publicidade da religião. Tem alguns nomes que eu já vou citar depois para o Beto dar essa referência histórica também. Mas, Beto, acho que uma grande chave, como você quer ser chamado na história, como você quer ser referenciado na história do batuque do Rio Grande do Sul? Simplesmente Beto. Beto de jornal, Beto da Serra, Beto. Eu acho que a palavra, mãe Viviane, é bem essa, referência. Porque hoje não se fala, embora nós tenhamos outros profissionais, empresários que investiram na mesma área, mas hoje nós temos, assim, na história mais contemporânea da religião afro-brasileira, no Rio Grande do Sul, o Beto é referência, a palavra é essa. Simplesmente Ele é Beto. referência, simplesmente Beto. Simplesmente Beto. Perfeito. Então, acredito, Beto, desejo para você, acredito que é senso comum aqui, vida longa, força, saúde, que o Pai Ogum te abençoe sempre, o Pai Xalá nunca te esqueça, já foi filho dele também, então que os orixás te abençoem, reconhecendo no astral, no espiritual e no físico, toda a tua importância, relevância e história para a nossa religião, tá bom? Então, agradeço aqui o espaço e as mídias Grande Axé, Donos da Noite e Heranças Afro 2.0, por esse trabalho em conjunto com a Casa de Iemanjá, Axé 11 de Maio, nossa anfitriã essa noite, Mãe Iemanjá, muito obrigado. Mãe Viviane, dama da comunicação, grande dama do batuque, 2 decanos da nossa fé aqui. Então agradeço a companhia dos dois, a aceitar o convite, né? Agradeço ao Felipe e à Karina, do Grande Axé, nossos proprietários do Grande Axé, ao Felipe Paiva, da Donos da Noite, e a todos aqueles que estão aqui nos bastidores, nos auxiliando. E Beto, é simples, mas é muito simbólico e é de coração. Vida, 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 saúde, nome. Obrigado. E o Grande Axé? E o Grande Axé, cara. Mas deixa eu observar que o Pai Moça falou que daqui a 20, 30 anos, tal, vamos salientar a importância do Beto. Tá? Perfeito, concordo e agradeço. Mas vamos lembrar que esse documentário vai servir também para mostrar que ao meu lado estavam 3 pessoas muito importantes que talvez nesse momento não estejam também se dando o quilate que merece. Por exemplo, o Pai Moça, como eu disse, é uma pessoa que escreve muito bem, fala melhor ainda, né, tem uma trajetória singular. A mãe dele falou agora há pouco, eu agradeço os amigos que ajudam o Beto. O Pai Moça é um, toda vez que precisei do Pai Moça. Quando eu digo precisei, gente, não é dinheiro, não é só... Embora talvez também, de vez em quando a gente diga, mas isso é outra história. Mas não é só dinheiro, é amizade, é carinho, é estar à disposição. Pai Cléber, figura com quem está sempre conversando, coisa e tal, também parceiro, aliás, um dos responsáveis pela entrega da placa, ontem, da homenagem na Assembleia Legislativa. A mãe Viviane, como ela mesmo disse, já temos uma relação entre filho, amigo, há mais de 20 anos. Para mim é uma pessoa ímpar, maravilhosa, não tem defeitos, sabe? Espero ser filho dela o resto da vida. Um dia eu disse assim, Beto, eu tenho que levar teus santos para casa. Eu disse, mãe Santos, meu tem durepox embaixo da vasilha, não sai, sabe? Então, eu agradeço, Pai Moça, Mãe Viviane, sempre, Pai Cléber, sem palavras, ao pessoal do Grande Axé, Felipe, Karina, Marlise,
Carol, o pai Miguel que está aqui só no celular, ele está de ouvido atento. Eduardo. A Eduarda, que está só no celular. Né? O Felipe Paiva, infelizmente tem problema, não pode estar aqui presente, mas disponibilizou aí o espaço. O Herança Zaf, que é o pai Cléber, né? E espero sim que a gente volte a conversar mais vezes. Espero poder passar essa fase, vir com o livro, vir com novos projetos. E daqui a um tempo, quem sabe, a gente faz um número 2, né, pai Mozart? Não sei que nome se deu para esse programa, mas um conversando com, um documentário. Uma segunda etapa aí, né? Daqui a 20 anos, o gato está comendo 50. Então, muito obrigado pelo carinho, pai Cléber, muito obrigado pelo carinho, mãe de santo, pai Mozart. É sempre bom estar aqui na casa de Iemanjá. E aos amigos do Grande Axé, do Herança Zapo, do Donos da Noite. Até a próxima.